A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão ouvindo essa pregação, essa ministração que nós vamos estar hoje falando sobre o livro de Jonas. Jonas é um livro difícil de entender, um livro difícil de acreditar. Se a gente realmente não estiver firme no Evangelho, estiver firmado na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, nessa tarde, nesse manhã, nesse dia de hoje, nós temos dúvidas, nós realmente vamos deixar dúvida tomar conta do nosso coração. Porque é difícil de entender e é difícil de acreditar. Mas com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos para Ele discernimento espiritual, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha mentir, para que a gente não venha omitir aquilo que Deus tem mandado para todos nós nesse dia de hoje. Para aqueles que estão aqui ouvindo, para aqueles que estão aqui pretendendo repassar essa mensagem, eu quero primeiro estar trazendo umas considerações iniciais, como por exemplo, o nome Jonas. Jonas tem um significado muito bacana, significa pomba em hebraico. É um profeta menor, quer dizer, um profeta que ele, dentre os profetas, ele é considerado o que menos teve participação na Bíblia, por isso chamado de profeta menor. A Bíblia vem nos falando também sobre o filho de Jonas, sobre o pai de Jonas, perdão, o nome dele é Amitai, o pai de Jonas, que é Amitai, que tem o significado de a verdade de Deus. Amém? Então, para vocês, para que estão aqui agora ouvindo, é bom a gente já estar iniciando com isso, com o nome de Jonas, que tem o significado de pomba, e o pai dele, o nome tem o significado de Amitai. Pois não? Então, vamos estar lendo aqui o livro de Jonas. Nós vamos estar lendo somente o versículo de 1 a 5, Jonas 1, de 1 a 5, para nós estarmos, então, nos adentrando na palavra. Aquilo que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Aqueles que querem acompanhar, Jonas 1, de 1 a 5. Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a filho de Jonas, filho de Amitai. Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e chama e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. O 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de ser desfeito. Então os marinheiros temeram, clamaram cada um ao seu Deus. Jonas e lançaram ao mar a carga que nele havia, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido para o porão e deitado ali dormia em sono profundo. Vamos ler o 6. O mestre do navio chegou a ele e disse: Quem és tu, dormente? Levanta-te, clama ao teu povo, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembra de nós para que não pereçamos. A palavra do Senhor, ela vem nos falando de um homem que foi enviado por Deus para estar levando uma palavra, para estar levando uma ordem divina para aquele povo chamado ninivitas, ou povo de Nínive. A Bíblia nos vem relatando já de início que Jonas, aquele homem escolhido, aquele homem que foi levantado entre os profetas para estar levando uma mensagem para o povo de Nínive. Acontece que Jonas, ele desobedeceu a uma ordem divina. Jonas, ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas foi para 1000 quilômetros de distância e ainda por cima contrário à cidade de Nínive. Se você olhar no mapa da época, esse mapa contemporâneo da época de Jonas, a gente pode perceber que Jonas estava completamente oposto ao que Deus mandava ele fazer. Jonas foi para Tarsis, ele entrou num barco, ele pagou a passagem e ele ingressou
num barco rumo a Tarsis. Jonas fugia da face do Senhor. Ele fugia da ordem do Senhor. Algumas pessoas, alguns estudiosos não explicam direitinho qual que é o motivo que Jonas fugia. Mas a própria Bíblia relata em alguns momentos que Jonas estava fugindo da face do Senhor porque o pai dele, Amitai, já tinha sido incumbido de ter falado para esse povo e o pai dele foi morto. E era um povo cruel. O povo ninivita era um povo ruim, era um povo que pegava os profetas e fazia atrocidades com profetas. E Jonas tinha motivo para não estar obedecendo à voz do Senhor, se nós olharmos aos olhos humanos. Acontece que Jonas foi enviado por Deus. E Deus, quando envia alguém para mandar, para fazer alguma obra, quando Deus envia alguém para fazer alguma coisa, Deus deixa bem claro para a pessoa que Ele está com ele. Que a gente pode ir, que Deus está mandando, Deus está abonando, Deus está assinando embaixo. Só que Jonas, tomado pelo medo, tomado pelo horror, porque aquela cidade havia feito coisas horríveis com outros profetas, Jonas então, decepcionado com o povo de Nínive, ele não obedece a Deus e vai para Tarsis. A Bíblia nos fala que Jonas, ele foi para Tarsis num navio de carga, um navio cargueiro. Ele pagou sua passagem e ele entrou naquele navio. Mas a verdade, esse texto, muitas vezes algumas pessoas dão ênfase sobre o peixe, o grande peixe, a grande baleia que engoliu Jonas. Logo, posteriormente, em alguns capítulos posterior, nós podemos ver que Jonas foi engolido por um peixe, nós vamos chegar lá ainda. Mas esse livro não se trata de Jonas e o peixe, esse livro não se trata do peixe em si, porque a Bíblia nos ensina, muitas vezes, apesar de algumas dúvidas, algumas pessoas terem dúvida se realmente isso aconteceu, Jesus vem falando que Jesus vem ensinando aos profetas em João 17:7, Jesus vem falando que a tua palavra é a verdade. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos como crentes, como homem e mulher de Deus, nós então temos que crer naquilo que está na Bíblia, independente do nosso pensamento. Porque o ser humano, ele tem mesmo esse negócio de duvidar, esse negócio mesmo de não acreditar, e principalmente quando se trata das coisas de Deus. E é difícil de acreditar, venhamos e convenhamos. Então, em João 7:17 ainda, Cristo vem falando que quando o povo perguntou se aquele ensino que ele estava dando, Jesus estava dando, se era mais um ensino colocado pelos rabinos, como os rabinos faziam naquela época, e que como é que o povo não ia saber se não era mais um rabino que estava ali falando sobre aquela verdade? Jesus então responde em João 7:17 o seguinte: se alguém desejar, vou ler aqui, Jesus então responde: se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da vontade, da doutrina, se ele vem de Deus ou se eu falo por minha própria fala, por minha própria vontade, por minha própria autoridade. Então, se alguém desejar, a Bíblia vem ensinando aqui o seguinte, vamos ler. Se alguém desejar estar fazendo a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Então, Jesus aqui está nos ensinando a entender os livros da Bíblia, mais um livro como o livro de Jonas. Por quê? Porque Deus está falando, se você ler a doutrina, se você entender o que está escrito na doutrina, você então vai entender, o Espírito Santo vai conectar com você e você vai saber se ele está falando dele mesmo ou se ele está falando uma coisa como os rabinos falavam, sem autoridade alguma, ou se ela vem de Deus, ou se essa fala pela própria autoridade de Cristo. Então, nós temos que entender que a verdade está na Bíblia. Então, introduzindo ao livro de Jonas 1:5, eu quis dizer sobre a dúvida de alguém acreditar ou não no peixe, porque realmente é complicado de acreditar, em Jonas 1:5,
eu quero dizer para vocês que Deus tem todo o controle nas mãos. Não adianta fugir de Deus. Deus, ele está lá em cima, no alto. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Não adianta fugir de Deus. Não adianta achar que está enrolando, que está tapeando Deus. Ele está vendo todas as coisas. Se Deus te manda ir para o norte, você vai para o sul, Deus está vendo. Se Deus te manda fazer determinada coisa para a obra dele, Deus está te vendo. Se Deus te dá um filho, uma filha, para que você criar, e você cria ao bel prazer seu, você não cria de acordo com as doutrinas cristãs, com a doutrina de Deus, que é a doutrina da Bíblia, Deus está te vendo. Então não pensa você que você vai conseguir se esquivar de Deus, porque nós não conseguimos esquivar de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas e não adianta a gente pensar em desviar do caminho do Senhor. Entendeu? Então basta, a Bíblia nos relata, e eu acredito naquilo que está escrito no capítulo 1, de 15 ao 17 de Colossenses. Vamos ver o que Deus nos fala em Colossenses 1, 15 a 17, para quem pretende fugir, para quem não acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ver aqui, Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 1, 15 e 17. Vamos lá. Colossenses 1, 15 a 17. Vamos ver aqui? 15. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Foi o que eu acabei de falar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja dominação, seja principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, não existe dúvida que Deus tem o controle de todas as coisas, todas. Ele tem o controle do bem e tem o controle do mal. Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida e nós nos perguntamos por que está acontecendo, por que Deus está permitindo acontecer. Porque, para quem não sabe, o inimigo só toca na sua vida, só toca no seu corpo, só toca na sua mente se você estiver dando brecha. E aí Deus faz o quê? Deus permite que o inimigo toque para que você volte para ele, para que você veja que o caminho que você está tomando é errado e você tem que retroceder para o Criador de todas as coisas. Então, adianta fugir? Adianta fugir de Deus se ele tem o controle de todas as coisas? Se todas as coisas foram feitas para ele e por ele? Adianta fugir? Quer dizer, é como se nós estávamos fugindo do próprio ar que nós respiramos. É impossível fugir do ar que nós respiramos. Qualquer lugar que você entrar, o ar vai estar lá. Você vai ter que respirar, porque senão você morre. E é isso que Deus quer trazer aqui para vocês e para mim nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, ou nessa noite. Então, eu gostaria também de estar dizendo o seguinte, que Jonas é escolhido por Deus para levar o arrependimento do povo de Nínive. Quanta honra sermos escolhidos para estar trazendo o arrependimento. Quantos de nós aqui nesse dia não gostaríamos de estar tendo o privilégio de trazer o arrependimento para alguém, de trazer o arrependimento para aquele que está prestes a se perder no escuro, prestes a afundar cada vez mais no lodo. E nós temos a oportunidade, Deus nos envia, assim como enviou Jonas, para levar aquele arrependimento, para levar aquela mensagem de Deus. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele vai para o lado contrário que Deus está mandando ele. Mas o mais interessante aqui não é só Jonas ter feito essa atrocidade, essa burrice, né? Falando o nosso vocabulário, né? Mais chulo, que ele está indo para o lado contrário que Deus estava mandando, com o intuito de esconder de Deus. A Bíblia nos falando aqui que Jonas então se recusa a obedecer a Deus, e dessa forma que ele se recusa a obedecer a Deus, ele está chegando cada vez mais perto da derrota, mais perto da morte,
que seja espiritual, que seja física. Aqui a Bíblia nos relata que posteriormente Jonas é jogado ao mar. Ele cai no mar e uma baleia o engole. Então ele estava mais perto da morte do que tudo. Porque a morte espiritual, na hora que Jonas se recusa a obedecer Deus, Jonas já está sofrendo um processo de morte espiritual. Quando nós nos recusamos a não andar no caminho do Senhor, quando nós nos entregamos às coisas mundanas, às coisas carnais, às coisas realmente medíocres, nós já estamos caminhando a passos largos para estarmos afundando para uma cova, para uma vida espiritual fracassada, uma vida financeira, uma vida emocional, sentimental, trabalhista, qualquer que seja a nossa função, ali, a partir do momento que nós desviamos do caminho do Senhor e nos voltamos contra Deus, foi o que Jonas fez, nós já estamos caminhando para um buraco, nós já estamos caminhando para uma cova. E Jonas, a partir do momento que ele fugiu do Senhor e se escondeu naquele barco em direção contrária ao que Deus indicou para ele, ele já estava se afundando. A prova, tanto, que Jonas foi para o porão. Existe algum lugar pior do que o porão? Algum de vocês já estiveram num porão? Geralmente o porão é o lugar onde está as tralhas. O porão geralmente é o lugar onde está aquilo que ninguém usa, que ninguém quer, o rejeito, praticamente aquele lixo esquecido que ainda não temos condição de jogar fora porque achamos que um dia podemos precisar dele. Esse é o porão. Então é lá que Jonas foi parar. A Bíblia nos ensina aqui, nos fala, nos relata que Jonas foi para o porão. Jonas foi para o escuro. Jonas foi para a escuridão. Quando bastava ele ter levantado o dedo e falado: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me mandando, porque a partir dali a claridade, a luz da vitória, a luz de Cristo vai vir em mim. Mas ele preferiu ir para o escuro, se esconder no porão, a fazer aquilo que Deus enviou para ele, aquilo que Deus indicou, mandou, ordenou que ele fizesse. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós nos escondemos no porão? Quantos de nós nos escondemos de Deus para não estar levando o evangelho, para não estar ajudando o seu próximo, para não estar visitando um doente? Quantos de nós nos escondemos do Senhor, seja porque não queremos, seja porque não acreditamos na cura, seja porque nós mesmos estamos fazendo uma sindicância daquilo que Deus tem preparado para alguém? Nós mesmos falamos: não vou visitar fulano de tal porque ele vai morrer mesmo. Eu não vou lá para quê? Para me sofrer mais e ver ele sofrer? Isso é conversa mole de quem não quer ajudar. Na verdade, Deus nos envia às vezes a visitar uma pessoa, mesmo quando essa pessoa já está no seu término, seu momento terminal, porque aquele momento é o momento que ele vai ter um arrependimento. Talvez ele tinha que te falar alguma coisa, talvez ele tinha que pedir um perdão antes de partir, e nós nos recusamos a ir lá ajudar aquela pessoa a ter uma morte mais digna. Às vezes Deus nos envia para nós estar levando o alimento da carne para uma pessoa e a gente vem com os nossos julgamentos mesquinhos e vis, porque nós falamos assim: eu não vou levar comida para fulano porque fulano não trabalha, fulano é usuário de droga, fulano ele fica o dia inteiro com as pernas. Gente, o que nós temos a ver com isso? Isso é fulano, beltrano, cicrano e Deus. Nós temos que simplesmente fazer aquilo que Deus nos mandou. É pegar o alimento e levar. O resto é com Deus. Porque se Deus te mandar levar alguma coisa é porque não vai fazer falta. Deus não manda você tirar aquilo que você tem para levar. Entendeu? Também Deus não quer que nós mandamos a sobra. Deus quer que a gente manda aquilo que nós temos e que nós usamos, que nós comemos. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para mim. Então, essa conversa mole que não vai porque fulano é um desempregado, isso não funciona com Deus. Se Deus mandou, vai. Se Deus pediu, vai. Se Deus ordenou, vai. Nada de ficar questionando a vontade de Deus. Eu não vou porque o povo de Nínive vai fazer comigo o que fizer com meu pai. Não, não tem nada a ver. E se fizer, ainda que fizer, aquela pessoa que está obedecendo a Deus vai para o céu, com certeza. Porque Deus está mandando a pessoa ir e Deus já está preparando ali. Ou a vitória terrena ou a vitória celestial. É difícil de falar? É difícil de fazer? Pior ainda. Mas nós temos que obedecer.
É complicado, mas nós temos que obedecer. Então, aqui mostra que Jonas começou a sua decaída quando ele resolveu não obedecer a Deus, levando a palavra de arrependimento para os ninivianos. Em Jonas 1:3, ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. Então, Jonas vai para Tarsis, o lado contrário que Deus envia, que ele manda, e ainda por cima, Jonas tenta se esconder da presença de Deus, quando na verdade isso não é possível. Deus permite que venha tempestade. Por que que Deus permitiu aquela tempestade? Porque Jonas se escondeu, Jonas dormiu, Jonas deitou, e Deus queria que Jonas estivesse com olhos abertos, Deus queria que Jonas estivesse acordado. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Deus quer que a gente que a gente vai consciente. Deus não quer que você vá de qualquer maneira, drogado, bêbado, ou mesmo se escondendo da presença de Deus. Deus queria ele consciente, acordado, porque a qualquer momento ele deveria descer daquele barco. Quantas vezes a gente já não dormiu no ônibus, né? Foi o que aconteceu com Jonas. Só que o caso dele ainda foi pior, porque ele foi para o lado contrário ao destino dele. E às vezes isso não acontece com a gente dorme às vezes no ônibus, ou seja onde for, mas indo em direção ao nosso destino. Então, Deus permite que venha aquela tempestade, e aquela tempestade balança aquele barco de tal maneira que a tripulação daquele barco, né, assim como o seu comandante, começa a duvidar se tem ou não alguém ali que está trazendo aquela desgraça para eles. Aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam sendo prejudicadas, porque o erro do capitão foi deixar Jonas entrar naquele barco sem saber realmente quem era Jonas. Qual que é a finalidade de Jonas naquele lugar? Quando nós vamos para comprar uma passagem para algum lugar, hoje não é, né, as pessoas hoje vivemos em paz, graças a Deus, então isso não acontece. Mas tenta você aqui no nosso meio, aqui no nosso país, né, uma passagem nacional. Agora tenta você ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país fora do Brasil, tentar comprar uma passagem sem você falar por que você está indo. Quem é você? Dê para ele a sua documentação, que eles vão fazer toda uma vistoria sobre a sua vida, quem é você, para onde que você está indo, se você tem dinheiro para ir para aquele lugar. Não tem como sair do país sem dinheiro, entendeu? Você tem que saber, você tem que mostrar para aquelas pessoas ali da alfândega, ali da onde tem aquela parte do aeroporto ou da rodoviária, que você vai para outro lugar, você tem que provar, você vai lá para quê? Por quê? Você tem alguém lá? Você tem dinheiro para ir? Como é que você vai viver lá? Então não sai assim de qualquer maneira. Então nessa época não existia esse tipo de julgamento, né, esse tipo de fiscalização, mas o capitão deixou um homem que estava fugindo do Todo-Poderoso se esconder no barco dele. Ele sabia não, mas ele deveria ter sabido, ele deveria procurar saber quem é essa pessoa. Então muitas vezes, irmãos, pessoas, amigos, primos, parentes, muitas vezes quem estiver ouvindo essa mensagem, nós vamos para determinados lugares sem nos... e entramos em determinados lugares, ou determinadas pessoas entram na nossa vida sem se mostrar realmente quem elas são. Elas se escondem. Nós, às vezes, quando nós somos essa pessoa, nós escondemos e entramos na vida de uma pessoa entra na nossa vida, às vezes, muitas vezes, sem autorização nossa. E aquela pessoa, ou às vezes nós deixamos aquela pessoa entrar na nossa vida. E aí vem a reclamação lá na frente: por que eu deixei fulano entrar na minha vida? Por que eu deixei cicrano entrar na minha casa? Por que eu deixei Beltrano entrar nos meus negócios? E aí, quando tudo está perdido, porque a Bíblia relata aqui, no capítulo posterior, que Jonas, ele consegue entrar nesse navio em direção oposta, desobedecendo uma ordem divina, e ainda por cima, ele se esconde no porão. E quantas vezes nós trazemos pessoas para o nosso porão? Quantas vezes nós trazemos aí, às vezes o problema não é nosso, nós carregamos aquele problema, Deus não mandou nós pegar aquele problema e nós pegamos. Ah, como é que você sabe que Deus mandou? Não, eu oro. Se você orou e não está dando certo, é porque Deus não quer. Não insiste. Se você está orando por um relacionamento e não está dando certo, eu não estou falando aqui para os casados não, tá? Casou, casou. Casou, agora tem que arrumar um jeito, pedir a Deus para mudar a história. Não é desfazer da história, não. A Bíblia fala que somente em caso de morte ou traição, e mesmo assim Deus manda perdoar.
Aqueles que não perdoam, tudo bem, a pessoa tem direito a continuar vivendo. Mas Deus fala muito claro aqui, que em caso, falando para marido e mulher, para quem está entendendo o que é isso, Deus fala muito bem que o casamento ele é divino. Então não estou falando de casamento. Estou falando você que tem a oportunidade de não casar mal e está casando, é porque você quer. Porque Deus fala o tempo todo, Deus manda mensagem, Deus mandou Jonas ir para determinado lugar, Deus falou diretamente com ele, Deus quis falar para aquele povo, para de pecar, Deus manda enviados dele, Jonas na nossa vida, também para nos ajudar, não é só para nos atrapalhar. Então, na verdade, essa situação desses marinheiros ficou complicado, porque nós deixamos pessoas não autorizadas por Deus entrar na nossa vida. E Jonas foi um homem que não foi autorizado a entrar naquele barco. E quando pessoas ou casos ou situações entram na nossa vida, seja lá qual for a área da nossa vida, ou como entrou na área da vida profissional daquele comandante, daquele capitão, vem trazendo problemas. A Bíblia nos relata aqui que ele jogou tudo que ele tinha dentro do barco como excedente para fora. Quer dizer, as perdas são inúmeras, as perdas são muitas. Muitas vezes nós perdemos muito, por causa que um Jonas entra no nosso barco, porque uma situação entra no nosso barco, porque aquela situação, ela entrou porque ela não foi bem observada. Se nós tivéssemos orado, pedido a Deus para aquela situação, se era dele ou não aquela situação não teria entrado no nosso barco. E ela entrou no barco do capitão. E o capitão jogou tudo que ele tinha para fora. Por quê? Porque ele tinha ideia que talvez se ele jogasse aquilo ali, que ele achava que era excedente para fora, o barco poderia se controlar. Mas na verdade, a Bíblia nos relata que cada vez mais a maré ia ficando alta, cada vez mais o barco ia ficando bravio. Adiantou jogar fora? Não, porque o que ele tinha que realmente jogar fora ele não jogou, que era o próprio Jonas. E a Bíblia nos relata ali mais na frente que nós temos, nós temos que ter essa visão espiritual, essa visão psicológica, essa situação ela tem que ser resolvida, porque nós não podemos ficar empurrando com a barriga e jogando tudo para fora. Às vezes nós jogamos a nossa alegria, nós jogamos os nossos sonhos, nós jogamos as coisas materiais, nós investimos em alguém financeiramente, aquele alguém não vai dar fruto. Deus já falou, Deus já mandou falar, o nosso consciente não é enganado. Nós somos espírito, nós somos conectados com Deus o tempo todo. Deus já falou, não adianta, para de gastar, para de pagar essas coisas que não vai te trazer futuro, para de viver essa vida, isso não vai te trazer futuro. Joga para fora isso do seu barco, para a tempestade passar. Mas nós não escutamos. Foi o que o capitão fez. Ele continuou tentando segurar Jonas lá. Aqui fala, que aqui nos ensina, nos relata, que logo lá na frente, eu quero estar lendo para vocês, um pouquinho mais na frente, ainda nós estamos em Jonas 1, vem falando que, olha o que o mestre chegou a Jonas e disse: que tens, dormente? Levanta-te, eu estou falando do 6, tá? Jonas 1:6. Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. O 7 vem falando, cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos a razão por que sobreveio esse mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quantas vezes nós ficamos perguntando a Deus por quê, por quê e por quê? E quantas vezes Deus nos relata, é isso, é isso e é isso. E a gente fica fingindo que não está entendendo. Deus já falou, é isso. Foi o que aconteceu ali com aquele povo. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. É essa pessoa, é esse lugar, é esse vício, é essa situação, é esse relacionamento errado, errôneo, que não é de Deus. Então, irmãos, irmãs, pessoas que estão me ouvindo nesse momento, Deus avisa sim. Assim como ele avisou para esse povo, através de sorte, eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. É ele. Lança ele para fora do seu barco. Lança, não adiantou jogar tudo que você tinha fora. Não adiantou perder tudo que você perdeu, porque não é aquelas coisas, era essa pessoa, ou era essa coisa, no caso que era um homem que estava trazendo problema para aquele povo, que estava
trazendo, né, dificuldade para aquele povo, entendeu? Então, se Deus deu, é seu, mas se Ele não deu, não é. Se Deus mandou, vai, mas se Ele não mandou, não vai. Aqui Deus mandou, a situação aqui é bem contrária. Mas se Ele não mandar você ir, não vai. Não pega outro barco e ir para outro lugar. Eu mesmo sou prova viva disso. Deus não mandou eu fazer determinada coisa, eu fiz. Eu perdi muito. Coisas que talvez hoje eu não possa mais recuperar. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Deus manda a mim, manda a vocês, manda pessoas te avisar a vocês, avisar a mim, avisar a nós. O tempo todo Deus está mandando. Então, se Deus te deu, é seu. Se Ele não deu, se Ele deu para outra pessoa, não toma. Não toma porque o preço é alto. E você vai pagar um preço, às vezes, com a sua própria vida. Se não pagar com a sua própria vida, você vai ter uma situação bem complicada. E às vezes as situações complicadas, elas não têm saída mais, não tem solução. Então, o barco vai continuar em perigo. Se você não jogar para fora aquilo que não é de Deus na sua vida, se você continuar insistindo nesse vício, se você continuar insistindo em não ouvir a voz de Deus, você está correndo perigo de vida, perigo espiritual, perigo financeiro. Você vai ficar traumatizado, vai ficar doente espiritualmente e isso não vai resolver. Você tem que jogar para fora aquilo que não presta na sua vida e continuar seguindo em frente, obedecendo a ordem do divino, obedecendo a ordem de Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, que o que aconteceu com o capitão daquele navio, ele conseguiu seguir em frente só quando ele jogou aquilo que não prestava para fora, que foi Jonas. E a palavra vem nos falando, mais aqui mais frente, que eles então tiraram sorte em Jonas. E Jonas então se declarou culpado. Ele falou, não, realmente, eu estou fugindo de uma ordem divina, eu estou fugindo do meu Deus e por isso que eu estou aqui nesse barco. E é por isso que está acontecendo tudo isso. Vocês lendo nos capítulos posteriores ali logo na frente, vocês vão ver que ele se declara culpado. Ele diz aqui, Jonas respondeu ao 9. Eles falaram no 8. Então declara-nos agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Eles acordaram, né? Depois que perderam quase tudo. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? De que povo tu és? Então Jonas no 9, Jonas 1, 9, vem falando. Eles lhe respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez os céus, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então esses homens se encheram de grande temor. Eles disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia do Senhor, porque ele lhes tinha revelado. Perguntaram, que te faremos então? Para que o mar quietes, pois o mar estava cada vez mais bravio. 12, Jonas 1:12. Ele lhes respondeu, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio esta grande tempestade. Olha aqui o 13, olha a nossa vida aí. Entretanto, esses homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais bravio contra eles. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer pela vida desse homem, nem ponha sobre nós o sangue o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e a fúria do mar cessou. Aí, irmãos, o que nós estamos entendendo aqui? Apesar de tudo que o Jonas confessou, depois que descobriu que o problema daquele lugar, aquela maldição, o barco estava a ponto de afundar, muitas vidas iriam ser perdidas naquele lugar. Eles descobriram que por qual motivo que estava tendo aquele grande vendaval, aquela grande chuva, né, que era tempestade, que era o próprio Jonas que estava ali ilegalmente, quero dizer, estava legalmente aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus ele não estava.
Aos olhos do Todo-Poderoso, lembra lá no início? Todas as coisas são por ele e para ele. Ele é dono de tudo. Então, se o Jonas estava ali contra a vontade de Deus, ele estava correndo risco e ainda por cima estava fazendo as pessoas correrem risco. E o que eu entendo aqui? Que os homens, apesar de tudo, eles continuaram remando, tentando salvar Jonas. Quantas vezes nós vemos que as